É a mão do livre mercado enfiando no seu toba, né? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir o debate entre o Jones Manuel e o deputado bolsonarista lá no podcast Três Irmãos. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Bora lá! Deputado, no Brasil, a gente tem uma das maiores taxas de lucro dos bancos no mundo, né? Todos os anos, os bancos têm recordes em cima de recordes de lucro, né? O balanço é trimestral, então saiu recentemente o mais recente balanço trimestral do Itaú, do Bradesco, do Unibanco, do BTG Pactual, aliás, do Unibanco não, que não existe mais, se fundiu com o Itaú, do Santander e por aí vai. Recorde de lucro. O Brasil também é um dos países mais lucrativos para as multinacionais que estão aqui instaladas no Brasil. Então você pega o balanço de empresas internacionais, como a Ford, como a Chrysler, como a Apple, a Philcon e por aí vai. Todas o Brasil é uma das maiores taxas de lucro do mundo. A gente tem um dos maiores custos do mundo de serviço de telefonia, dos maiores custos do mundo de combustíveis, uma das maiores taxas de juros do mundo. Então, assim, toda a grande burguesia, aqui a gente não tá falando do trabalhador que tem seu negócio e contrata 2, 3 pessoas, não. A gente tá falando de grande burguesia. Toda a grande burguesia tá surfando no lucro. A gente tá falando do Jeff Bezos, do Elon Musk, dessa galera aí que tem dinheiro pra calica. Lucros, inclusive, que não são tributados, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa lucros e dividendos. Por exemplo, então um trabalhador que recebe participação nos lucros, ele paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Mas do empresário que recebe lucros e dividendos, ele não paga imposto. E aí teve 4 anos do seu presidente, Jair Messias Bolsonaro, que não mudou em absolutamente nada disso. Pergunta é bem simples, deputado. Claro que não mudou, até porque o objetivo dele era baixar os juros pra essa galera. Se a gente pega os balanços das grandes empresas, dos bilionários, e estão todos eles lucrando, aí quer dizer que se reduzir a escala 6x1, eles vão ter prejuízo, eles vão parar de lucrar. Eu gostaria de entender por que você é tão defensor dos grandes empresários, de gente como Jorge Paulo Lema, que acabou de dar um golpe nas Americanas, que teve como prejuízo 40 bilhões de reais, que prejudicou todos os pequenos e micros fornecedores e gerou prejuízo gigantesco para os trabalhadores das Americanas. Que ganhavam 400 vezes menos do que esse filho da mãe. 400 vezes menos. Por que não acabar com a escala 6x1? Minutos, Caporeso. Quem defende grande empresário nesse país é o governo imundo e sujo do PT, do Lula. Esse PT que você falou que é Olha, não é que vou ter que concordar com essa fala? Só com essa fala, né? de direito, é liberal, né? Eu sei que não é, eu vou provar isso daqui. Ué, mas aí ele falou que o governo Lula apoia banqueiro e empresário. E aí depois ele fala que o Jones diz que isso é neoliberalismo. E é. E aí ele quer falar que ele vai provar que o governo Lula não é neoliberal. Ué, algo de errado não está certo. Essa lógica, a conta não tá fechando. Então é o seguinte, eu não defendo nenhum grande empresário, muito pelo contrário. Eu defendo sim os mais pobres, porque eu sou de origem pobre e eu não nego as minhas origens. Agora vim aqui falar a respeito da escala 6x1. Eu sou contra essa escala. Eu não sou a favor dela. Acontece que eu acredito que a gente consegue se libertar desse abuso, dessa dificuldade que o trabalhador enfrenta, não é através da caneta do político, mas sim através do livre mercado. É aplicando a receita de países bem-sucedidos. Ah, entendi. É a mão do livre mercado enfiando no seu toba, né? Fora que, assim, canetada de quem? Se a população do Brasil inteiro está revoltada com essa escala 6x1, se a população do Brasil inteiro foi às ruas pelo fim da escala 6x1, então não é canetada, meu amor. É o poder popular. E é isso que move as coisas. Como os Estados Unidos, como a Coreia do Sul, né? Porque é inacreditável que em pleno século XXI eu esteja debatendo aqui com um comunista. Agora ele é um comunista que vive no Brasil. Ele não vai lá para a Coreia do Norte aproveitar aquele show. Mas como eu queria, querido, como eu queria ir pra Coreia do Norte. Eu ia adorar, por favor, Kim Jong-un me chama. Caraca, cara, sério, meu sonho é conhecer a Coreia Popular. Por favor, me chama. Ou de democracia do ditador norte-coreano. Ele quer aproveitar daqui. Ele fala que é filho da classe trabalhadora. Isso é conversa pra boi dormir. Ele é filho da mãe dele com o pai dele. Classe
Então, no caso, todo mundo é filho da mãe dele com o pai dele. Pra ter nascido uma criança, tem que ser filho da mãe dele com o pai dele, no caso. Tem que ter. Mas ele tá dizendo outra origem, né? Aí... Se não faz filho. Isso é uma abstenção, uma divagação da imaginação dele, porque fica poético falar assim, eu sou filho da classe trabalhadora. Escambau. Ele é filho da mãe dele, que é uma pessoa que eu espero que ele honre, né? Porque a piada mais engraçada que eu poderia ouvir é um comunista, no discurso dele, falar a respeito de defesa da família. Ele defende a família? Eu vou provar que não. Eu vou provar que ele não defende a família e que ele não está preocupado com a família. Mas eu vou, em um primeiro momento, falar o seguinte, eu sou contra uma canetada de político para interferir na economia, porque eu sei que o empreendedor brasileiro a não ser que essa canetada seja do meu mito, né? já está sobrecarregado de grandes dificuldades por parte de exigência do Estado, principalmente da CLT, que é a lei mais fascista que existe no Brasil. E hoje, se for aprovada essa irresponsabilidade por parte do Congresso Nacional, o que vai acontecer? Os pequenos e médios não vão resistir. E por que não vão? Os pequenos e médios, quem? Os pequenos e médios. Porque eles vão ter que diminuir o salário da mão de obra qualificada para contratar mais gente, porque eles não vão reduzir o lucro. Porque todo mundo trabalha pensando no lucro, eles não têm como reduzir o lucro. Então esse aqui é o problema, né, meu amigo? E é isso que a gente tá tentando mudar. eles vão contratar pessoas desqualificadas, reduzir a mão de obra qualificada e com esse aumento de gasto, isso vai ser transferido para o produto final. O que vai acontecer? O óbvio, meu Deus do céu, o aumento da inflação. O trabalhador vai ganhar menos, mas vai pagar muito mais caro no produto, aumentando a pobreza, porque é assim, política de comunista. Disse o deputado Cristiano Caporeso, porque, segundo a pesquisa do Diese, o fim da escala 6x1 vai gerar 2,5 milhões de empregos aproximadamente. Aí, assim, eu não sei vocês, mas eu prefiro acreditar na pesquisa do Diese, porque, assim, o Cristiano Caporeso está falando sem citar uma fonte dos dados que ele está dando. Ele está jogando dados, assim, ao vento, né? Então, assim, eu prefiro acreditar numa fonte segura de informação. Aplicado na prática, só gera miséria. E a cara dele de quem? Lacrei. Olha, lacrei. Lacrei aqui agora. Lacrei. Falei que o comunismo é malvadão. Nossa, que lacração. Jones, 3 minutos sua réplica. Eu fiquei com 1 minuto. Você tem um banco de dados aí pra usar. Ah, mas a primeira você falou que não tinha banco. Não, vai ter banco pra você e pra ele, a gente falou. O banco não vai passar de 5 minutos que a gente combinou, né? Não tem banco na abertura e na conclusão. Exato. Olha, a capa do celular dele é o Bolsonaro. A capa do celular dele é o Bolsonaro. Sério, de verdade. É difícil. Nas perguntas, sim. Mas é sua réplica agora de 3 minutos. E se você quiser, você tem um banco já acumulado de 3 minutos já. Que sua pergunta foi só 2 só. Então, eu tenho 1 minuto e mais 3 de réplica. Ou seja, eu tenho 4. Entendeu? Você tem 3 minutos da sua pergunta que sobrou. E tem mais 3 da sua réplica. Você tem 6 minutos. Não, pô. Era 3 minutos pra fazer a pergunta. Eu fiz a pergunta em 2. A pergunta é 5. Eu pus pergunta em 5. Pus pergunta em 5. A pergunta é 5. Fiz a elaboração da pergunta com 3 de saldo. Então eu me confundi, desculpa. Isso aí você tem 3 pra réplica e mais 3 que você... Aí, Aqui no caso eu sobrando. respondi a pergunta, eu não fiz a minha ainda. É não, só isso você mesmo? vai fazer. Mas aí você vai fazer depois que que acabar ele a rodada. replicar agora, você ok. faz. Né, e você também acumulou um banco aqui. Isso. De 2 minutos e 20 segundos. Ok. Tá? Vamos lá, gente. Como vocês percebem, o deputado bolsonarista, ele gosta de dar lacradinha. Não, mas ele não é filho da classe trabalhadora, ele é filho da mãe e do pai dele, que são da classe trabalhadora. Sabe, 6 por meia dúzia. E aí o deputado deu uma lacrada, aí no meio da lacrada ele falou alto e comunista, e a Coreia do Norte e tal, e ele deixou escapar o seguinte: o empreendedor brasileiro é sobrecarregado. Percebam aqui como o deputado bolsonarista é defensor de bilionário. Veja, no Brasil, a gente tem muito imposto? Tem, para a classe trabalhadora e para a classe média. Eu acabei de dar o exemplo que se você é trabalhador e recebe participação nos lucros, você paga 27,5% de imposto de renda direto na fonte. Mas se você é um bilionário e recebe lucros e dividendos, você não paga imposto. Bilionário no Brasil não paga imposto sobre lucros e dividendos. O Eduardo Moreira falou há um tempo atrás já que ele tem um terreno grande, sei lá, no interior de São Paulo. E aí, o preço de que ele paga de
IPTU de um terreno gigantesco é tipo, sei lá, R$100. Ou seja, o quanto que essa galera latifundiária paga de IPTU e o quanto a gente aqui na nossa humilde casinha alugada não tem que pagar de IPTU. Olha a discrepância de quanto uma pessoa que tem muito dinheiro tem que pagar de imposto pra gente que é da classe trabalhadora também tem que pagar de imposto. Eles não têm que pagar mais de acordo com o salário deles. O salário deles é... Aliás, salário. Olha eu cometendo um ato falho aqui, porque burguesia não ganha salário, já começa por aí. Eles têm herança. Então eles teriam que pagar impostos gigantescos sobre as enormes fortunas que eles têm. Mas eles não pagam. Quem toma no cu é você, trabalhador. E você aí defendendo o Elon Musk, enquanto ele tá viajando pra puta que pariu do mundo com o seu dinheirinho. No Brasil, a gente tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que tem uma das menores alíquotas do mundo inteiro, muito abaixo dos valores cobrados pela OCDE, que são os países mais ricos do mundo. Então, o Imposto Territorial Rural do Brasil inteiro arrecada menos que o IPTU de São Paulo. Olha isso, é exatamente isso. Né? Então, o grande agronegócio praticamente não paga imposto. Você tem instituído desde o governo FHC a Lei Candir, que isenta de imposto a exportação de produtos primários, que causa um grande prejuízo, inclusive, para Minas Gerais, já que Minas Gerais, desde 1997 até 2013, deixou de arrecadar 16 bilhões de reais de imposto na exportação desde a Lei Candir. Então, os grandes exportadores de minério, de soja, também não pagam imposto. Você também tem... Ou seja, a Vale, né, que destruiu cidades inteiras, Brumadinho, né? Primeiro, já não pagou imposto, né? Já tá lucrando em cima de não pagar imposto. Segundo, a indenização que a Vale teve que pagar para as vítimas de Brumadinho é brincadeira, né? É assim, é uma piada, é um escárnio com a cara do trabalhador. Revelado agora os dados, 550 bilhões de reais por ano de isenções fiscais para grandes empresas. Só uma empresa, já que ele falou da Coreia do Sul, só uma empresa como a Samsung, ela recebeu de janeiro até agosto desse ano 1 bilhão de reais de isenções fiscais. 1 bilhão de reais. Só uma empresa. Então você veja, quando você pega a carga tributária no Brasil, você que é trabalhador, você que é trabalhadora, você que tem uma lanchonete, você que tem um restaurante, você que tem uma loja de brinquedos e videogame, vocês pagam muito imposto. Vocês pagam muito imposto no consumo, o Brasil tributa muito consumo, né? Então, quando você vai comprar a sua feira, quando você vai comprar a roupa, quando você vai comprar um medicamento, sim, paga muito imposto. E é um absurdo. Nós, comunistas do PCBR, nós defendemos acabar com todos os impostos sobre o consumo, especialmente o consumo que incide na sobrevivência da classe trabalhadora. Sim. Então, imposto na cesta básica, no medicamento, no vestuário, e por aí vai. Eu também sou super a favor, tá, gente? Só pra deixar claro essa posição aqui. Pequeno e médio comerciante também paga muito imposto, mas veja, os bilionários, eles não pagam imposto. O Brasil tem uma das menores cargas tributárias do mundo sobre renda e patrimônio. O imposto sobre grandes fortunas no Brasil não existe. O imposto sobre herança no Brasil é bem menor que nos Estados Unidos, percebe? Nos Estados Unidos você tem um imposto sobre herança que pode chegar até 50%. Então, veja, o deputado, ele criou uma ficção aqui, uma mentira, que é o empreendedor é sobrecarregado. Eu acabei de dar o exemplo dos bancos. Então, perceba como um deputado, ele é defensor de grande empresário e é contra a classe trabalhadora. Acabei de novo de citar os dados. Então, veja, a questão é, então quer dizer que o Bradesco, com um lucro bilionário por trimestre a cada 3 meses, gente. Aí o Bradesco lucra 21 bilhões por trimestre. Aí não pode não reduzir a jornada de trabalho, não. Vai quebrar? O Bradesco? É isso mesmo? Um lugar que aumentou os lucros absurdamente durante a pandemia de Covid, vai quebrar se reduzir a escala de 6 por 1 para 4 para 3? Não vai quebrar porra nenhuma, porque tem dinheiro suficiente para 50 gerações não quebrarem. É a Samsung que recebe 1 bilhão de isenção fiscal, aí não pode não reduzir a jornada de trabalho, não. A Samsung vai quebrar? É isso? Então veja, é um discurso, ele vai dar uma lacradinha, aí ele ri, aí ele aponta, mas repare, ele não respondeu. Pegue o balanço das maiores empresas no Brasil de capital nacional e de capital estrangeiro e você vai ver que todas elas estão tendo lucros bilionários. Aí na hora que vem uma medida para o benefício da classe trabalhadora,
Aí o deputado bolsonarista é contra e quer dizer que defende você, que é micro e pequeno comerciante. Se ele defendesse, ele estaria atuando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para, por exemplo, baixar a taxa de juros para você e garantisse que você tivesse acesso a crédito mais barato e capital de giro. Pode olhar, o deputado nunca apresentou um projeto de lei para conseguir crédito mais barato para o pequeno comerciante, para o médio comerciante, para o pequeno produtor. Então você, Roberto, que tem um restaurantezinho, o deputado Cristiano nunca fez nada para garantir crédito mais barato para você. Nunca fez nada para reduzir os impostos que você, como pequeno comerciante, paga. Mas ele chega aqui e diz que defende o empreendedor. Tudo mentira para não debater o fim da escala 6x1. Então, antes de entrar diretamente nesse debate, é preciso ficar claro. O deputado aqui é defensor de grande empresário. O deputado aqui é daqueles que ama grande empresário, é daqueles que ama Jorge Paulo Lema, ama o Bradesco, ama o Itaú, ama o BTG Pactual, fala que é da família, mas aí ele defende que a família brasileira, por exemplo, se afunde numa taxa de juros assustadora, que é a maior do mundo, que faz com que hoje a gente tenha 72 milhões de brasileiros endividados, e quando é perguntado sobre o tema, ele foge do tema e vai falar da Coreia do Norte. Deputado, você é deputado pro Pyongyang ou pro Minas Gerais? Bom, a gente pode ver por que o Jones está forte, né? Porque ele janta liberal dia sim, dia não. E aí, né, é isso que acontece. Mais uma vez, amassou. E a gente só tem a ficar admirando o Jones e concordar com tudo que ele fala, né? Não tem como. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse corte. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que é contra o fim da escala 6x1. É isso. Beijos. Tchau, tchau.